Amém, aleluia, amém. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, capítulo 9 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Domingo passado eu falei a respeito do culto a Deus, o verdadeiro culto ao Senhor, aquilo que Ele espera de nós. Estivemos explicando e falando que o culto a Deus começa com uma doação, começa com o louvor, com sinceridade. Quando entramos pela porta, já entramos com louvores, com ações de graça, entramos com alegria no coração. Nós já saímos da nossa casa, já alegres, pois vamos prestar um culto ao Deus Criador de tudo e de todas as coisas. Hoje eu quero falar de uma segunda parte do culto. E é aqui em Hebreus capítulo 9, quero que você acompanhe comigo. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro e a mesa dos pães da proposição. A esse chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o do tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro de incenso, a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava o vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Amém? Agora vai um pouquinho mais à frente, vira a página, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo a ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Guardamos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que nos fez a promessa. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Hoje é dia de culto de ceia, de ministração da ceia do Senhor. Mas antes, eu quero falar com os irmãos, para nós entendermos o segundo ponto da verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus. Eu comentei aqui que o culto ao Senhor, ele é dividido em 3 partes distintas. A primeira parte, eu dou ao Senhor. Eu venho à presença do Senhor, eu venho na casa de Deus, ou na reunião, na Assembleia dos Justos, e venho para dar ao Senhor a minha parte, o meu louvor, a minha adoração. Por isso que o culto começa sempre com louvor, com adoração, com gratidão, com reconhecimento. E eu dou ao Senhor. E como eu falei a semana passada, agora de manhã na escola bíblica, foi também a aula de hoje, eu quero que vocês entendam que aquilo que Deus colocou continua prevalecendo. Primeiro eu dou, depois eu recebo. E eu venho muitas vezes, e é assim, a gente vem à presença do Senhor também para receber. Mas primeiro eu dou. E a primeira parte do culto é essa que acabamos de terminar agora. Onde eu dou ao Senhor toda a minha presença. Eu dou ao Senhor o meu louvor. Eu dou ao Senhor a minha gratidão. Eu dou ao Senhor meus dízimos e minhas ofertas. Ou seja, entrego ao Senhor tudo aquilo que Ele merece para ser reconhecido como Deus acima de tudo e de todas as coisas. E agora nós entramos na segunda parte do culto. E a segunda parte do culto é entrar no Santo dos Santos. Eu falei aqui a semana passada e fiz uma comparação ao tabernáculo e também ao templo que tinha em Jerusalém. E a primeira parte diz respeito ao átrio externo. No átrio externo eles faziam louvores ao Senhor. Eles ali entregavam
as ofertas pacíficas, as ofertas pelos pecados. Ali eles faziam tudo aquilo que era de doação a Deus. E o sacerdote entrava no lugar santo. E é por isso que eu comecei essa palavra aqui, no versículo 9 da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus escreveu para o povo que conhecia muito bem a questão do templo, a questão do tabernáculo. E é por isso que ele fez essa comparação. E sempre eu falo para vocês, já comentei aqui, que o que aconteceu na antiga aliança é apenas sombra daquilo que nós vivemos hoje na íntegra. Amém, meus irmãos? Tudo que eles viveram no culto terrestre, dentro de um templo feito por mãos humanas, hoje nós usufruímos no espiritual. E nós vivemos o melhor, a máxima de Deus nas nossas vidas. A antiga aliança, como diz Pedro em sua carta, é apenas sombra. E a sombra, ela já mostra algo, porém não define na realidade o que vem a ser. Eu fiz um exemplo aqui, que quando eu coloco a minha mão diante da iluminação, eu vejo aqui a sombra da minha mão. E a antiga aliança vivia na sombra. E pela sombra eles já definiam aquilo que Deus tinha, o que era um verdadeiro culto. Na questão do culto a Deus, quando eu vejo a sombra de uma mão, eu já sei que aquilo é uma mão. Porque eu vejo os dedos, e se houver movimento, você vê o movimento. Então você já pode definir que é uma mão. Porém, hoje, na graça e como nós estamos vivendo, nós vemos não somente a sombra como a realidade, aquilo que gera a sombra para a antiga aliança. Eu vejo a mão, eu sei a cor da mão, eu vejo os detalhes da mão, eu vejo as unhas, eu vejo todos os detalhes que existem na mão, e vejo também a sombra na mão. Então nós estamos muito além daquilo que o povo de Israel faziam de culto a Deus. E hoje eu quero que vocês venham entender essa realidade. Então o culto a Deus é o próprio tabernáculo, é o próprio templo. Quando entravam no lugar, no átrio externo, é aquilo que nós fazemos quando nós chegamos, louvamos ao Senhor, abrimos nossos lábios. E depois de lavado, o sacerdote, limpo pela água e com roupas brancas, ele entra no lugar santo. E aqui, no capítulo 9, leia comigo. Na primeira aliança tinha ordenanças do culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. E eu quero que vocês entendam essa parte do culto a Deus, que para nós hoje não é no natural, mas no espiritual. E quando nós terminamos o louvor, quando nós entregamos a Deus o nosso melhor, quando nós entregamos a Deus a nossa alegria, porque nós temos que estar alegres na presença do Senhor. Alegrai-vos, ó povos, quando virem a casa do Senhor. Então tudo isso faz parte do culto a Deus. Aí entramos no lugar santo, que é esse momento do culto. E no lugar santo, na primeira parte, logo que você entrava, tinha duas coisas ali. Hoje de manhã eu falei a respeito, tanto no templo quanto no tabernáculo, no lugar santo não tinha janelas. E a porta, no tabernáculo, uma grande cortina. No templo, uma porta mesmo de abrir. Entrou, a porta era fechada e sem janelas. Então ali havia uma única fonte de luz. E essa fonte de luz era através daquela menorá, ou aquele candelabro. Ali era a fonte de luz. E isso, para nós hoje no espiritual, eu quero que vocês venham a entender, que quando nós entregamos ao Senhor o nosso melhor, e começamos o culto a Deus, e chegamos nesse momento, você entra na presença do Senhor, e não precisa se preocupar com mais nada. Descansa no Senhor. Amém? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, e fala assim: descansa no Senhor, meu irmão. Esse é o momento. Essa é a máxima de Deus para nós, no culto que Ele arquitetou para que nós fizéssemos a Ele. Eu falei aqui, na semana passada, que um culto a Deus não é um entretenimento, em que eu paguei um ingresso e quero me satisfazer. Não, quem tem que ficar satisfeito é o Senhor. Nós fazemos o culto a Deus. E por isso eu falei a semana passada a respeito das músicas, dos louvores. A gente tem preferência com esse louvor, com aquele, com esse hino, aquele hino. Porém, tudo que for cantado, tudo que for ministrado, nós faremos porque estamos fazendo ao
Senhor. A pessoa que ministra aqui, ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo, e se ela cantou aquele hino, é aquele hino que nós estamos fazendo ao Senhor. Então não sou eu que tenho que sair satisfeito, e sim Deus estar satisfeito comigo. Esse é o culto agradável, racional, que Deus pede a nós. Quando nós falamos do candelabro, porque a única fonte de luz naquele local é o candelabro. E é justamente para que o sacerdote, ao entrar no lugar santo, ele não se preocupasse com mais nada. Você não precisa agora ficar preocupado com a questão tempo. Porque nós temos uma referência, principalmente na antiguidade, a referência de tempo é com o movimento do sol. Se você entra no local e você está vendo aqui, por exemplo, se esse culto começar à tardezinha, você vê que está claro, de repente escureceu, e você vê que o tempo passou. E o Senhor está querendo dizer, entra, descansa, recebe agora o melhor que eu tenho para você. Amém, meus irmãos? Então por isso era todo fechado, não tinha janela. O sacerdote entrou lá dentro, ele perdia a referência do tempo. E é o que Deus espera de nós. Não que a gente vai abusar e você também vai ficar aí agora, nós vamos esticar o culto. Não, o culto tem hora para começar, tem hora para terminar. Porém, o Espírito Santo do Senhor está no comando. E principalmente nesse período. Quando entramos no lugar santo, Deus está falando, agora é comigo. Recebi o seu louvor, recebi a sua adoração, purifiquei com água limpa, coloquei em ti vestes brancas e você entrou na minha presença. Agora esquece das coisas. E por isso nesse momento, esse momento do culto, o momento em que entramos, depois do louvor, depois de entregar tudo a Deus, é o momento de descansarmos no Senhor. Desliga das coisas ao redor, desliga de quem está à sua volta, desliga das coisas que você está pensando no amanhã e depois, porque o amanhã pertence a Deus e Ele tem o maior prazer em fazer o melhor para nós. E essa é a questão do candelabro. Por isso Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Agora vem um outro ponto. A hora que o sacerdote entrava lá dentro, na presença de Deus, na adoração perfeita ao Senhor, ele ficava lá, meu irmão. E ali ele se alimentava. E por isso que no lado, você entrando no tabernáculo, no templo, do lado esquerdo estava o candelabro, a menorá. Do lado direito estava a mesa feita de ouro com os pães da proposição. 24 pães, de acordo com os sacerdotes, de acordo com aquilo que Deus tinha. E se você pegar aqui no livro de Êxodo e também em Levítico, por exemplo, os pães eram o único alimento que eles tinham naquele momento. Amém, meus irmãos? E essa parte do culto é o que Deus quer falar conosco. Desliga, acalma, tranquiliza, sossega no Senhor agora. E espera no Senhor, porque Ele é o verdadeiro alimento para nós. Quando Deus colocou e disse a Moisés o preparativo do tabernáculo, Ele falou a respeito daqueles pães da proposição. E tinha uma medida certa, façam os pães da proposição com uma efa de flor de farinha, ou seja, aquela farinha melhor. A flor de farinha é aquela farinha especial. E também tinha uma medida, uma efa. Uma efa é uma medida, uma porção, uma medida de peso. E ali ele está falando, façam, todos os pães são iguais. Ou seja, é o alimento perfeito, a quantidade perfeita que nós precisamos do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando Paulo pregou certa vez, e ele estava pregando, Eutico ficou na janela, e Eutico chegou até a dormir, que caiu para o lado de fora. Pela ministração e pela palavra de Paulo, mas aquela era a porção que Deus dedicou para aquele povo, naquele momento e naquele lugar. Então eu quero que você venha entender que essa parte do culto é uma parte importantíssima para nós, é uma parte em que eu tenho que descansar no Senhor. Ele é o nosso alimento, amém, meus irmãos? Agora vamos entender que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. E nós podemos entrar então no Santo dos Santos. Vamos rapidinho comigo no Evangelho de João. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Certa vez, principalmente depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus foi questionado pelos seus apóstolos e falando a respeito da multidão que estava com ele.
E Jesus falou, olha, eles estão aqui porque houve a multiplicação dos pães. No pão natural, matou a fome. Mas agora eu vou explicar para vocês o que eu tenho para vocês. E é o que Deus está falando conosco nessa noite. Abre comigo aqui, vai. No capítulo 6 de João. Capítulo 6. Vamos pegar aqui do versículo 30 do Evangelho de João. O povo falou, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Fala assim, o verdadeiro pão dá vida ao mundo. Amém, meus irmãos? E aqui ele começa a esclarecer. Versículo 34. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me visse e contudo não cresdes. Todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, não é esse Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Fala assim comigo, ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma pausa aqui para que você possa entender essa parte do culto. A parte do culto, que é o nosso alimento, a parte do culto, que é a mesa da proposição, daquilo que Deus deixou para nós, é a parte que nós vamos usufruir sempre. Por isso nós temos que estar atentos, nós temos que estar sempre ligados naquilo que Deus tem para nós, porque Ele é o pão da vida, Ele traz vida para nós. E Jesus repetiu 2 vezes, entrou até numa redundância, falando, aqueles que vêm a mim, jamais lançarei fora. Então aqui nós vemos 2 coisas que está junto com essa parte do culto, que está implícita nessa parte do culto. Uma é o alimento que o Senhor nos dá através da sua palavra, e o segundo ponto, através da palavra do Senhor, eu vou a Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim, através da palavra, eu vou a Deus. Por isso há muita resistência com relação a você estar aqui aguardando, estar atento à palavra de Deus. Porque o inimigo sabe que primeiro você vai ser alimentado. E quando nós somos alimentados, nós somos fortificados, nós ficamos fortes no Senhor. Estamos falando de questão espiritual. E quando nós nos alimentamos da palavra, também nós vamos ao Senhor. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais vamos perto do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Em João 8:32, tem uma palavra que o Senhor também diz para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Se Ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é muito importante para nós essa parte do culto.
Então, primeiro eu dou a Deus, a primeira parte. Agora eu recebo de Deus. É o maná, é a provisão, é aquela porção que o Senhor tem para nós. E como eu falei aqui, há uma porção estabelecida por Deus. Há uma porção que Deus estabeleceu. Todo pão feito ali para aquele povo, para aqueles que entram no lugar santo, tinha aquela porção. Ah, o pastor Maurício é mais gordinho, então vamos fazer uma porção maior para ele. Ah, o outro ali é mais magrinho, então pode ser uma porção menor. Não. É a mesma porção, é aquilo que Deus estabeleceu para nós. E essa parte do culto é importantíssima. E é por isso que merece todo o respeito. E quando nós falamos que Deus nos deu a direção para esse ano de voltarmos às veredas antigas, aos caminhos antigos, aos princípios de Deus, nós precisamos entender toda a ordem do culto. Então o culto já começa no louvor. Já começa, eu tenho que entrar pelas portas com alegrias, com cânticos de louvor, como diz o Salmo número 100. E agora eu recebo de Deus, e Deus tem para mim o melhor, e é o alimento, é aquilo que me sacia. Então eu dou a Deus, e depois eu recebo de Deus. Amém, meus irmãos? E a palavra, ela deve ser ministrada da melhor forma, ela deve ser preparada da melhor forma. Aqueles pães, eles eram preparados e separados. E Deus, quando instituiu a questão dos pães da proposição, Ele falou, ninguém, exceto os sacerdotes que estiverem no lugar santo, poderão comer desse pão. E o Senhor fala conosco, ninguém, além daqueles que vêm ao Senhor e se colocam na sua presença, pode comer desse pão. Ah, pastor, mas e os outros que estão aí fora? É por isso que a palavra é diferente para aqueles que estão reunidos no nome do Senhor. É diferente, você pode pegar essa palavra aqui, a Bíblia, e você pode ler como um livro comum, e não vai fazer diferença alguma na sua vida, pois o poder de Deus não agirá. Por quê? Porque não foi feito da maneira como Deus pediu para que fizesse. Então existe uma maneira de preparar a palavra de Deus, existe uma maneira de você receber e se alimentar da palavra de Deus. Deve ter ordem, deve estar sempre atentos. Quando Neemias reestruturou, quando eles voltaram, e Neemias trouxe o povo de volta, depois do cativeiro da Babilônia, ele reestabeleceu a ordem do culto. E por isso, se você pegar lá no livro de Neemias, o primeiro culto, depois que eles começaram a reconstruir o templo, a primeira coisa que eles fizeram, no meio dos escombros, eles abriram tudo, e o local aonde era o altar, eles colocaram um local chamado púlpito, e ali pela primeira vez aparece a palavra púlpito. E era ministrada a palavra. E quando começou a ser ministrada a palavra, o povo estava todo disperso. E Deus falou a Neemias, falou, fala para o meu povo que não é dessa maneira. Quando a palavra do Senhor vai ser ministrada, seja quem for que estiver aqui, deve ser recebida com respeito. Amém, meus irmãos? E agora você vai entender por quê, que quando nós vamos ler aqui um trecho das Escrituras, para ser agora passado para toda a igreja, nós ficamos em pé. E o ato de ficar em pé é o ato de respeito à palavra do Senhor. No louvor você pode ficar em pé, deve ficar em pé para agradecer, louvar, bendizer, mas se quiser ficar sentado também não tem problema nenhum. No final do culto, quando nós oramos ao Senhor, a última parte, que depois vou estar explicando, você pode ficar em pé, você pode sentar. Porém, na palavra de Deus, nós devemos ficar em pé. E Deus deixou muito bem claro a Neemias, quando for ministrada a palavra, quando a palavra for dirigida ao povo de Deus, todos ficam em pé. E ficar em pé é um ato de respeito à autoridade. Nós temos alguns princípios que temos colocado na escola. Princípios que foram se perdendo com o tempo. Eu creio que muitos daqui devem ter passado por isso. Quando você estava na escola e chegava uma autoridade, chegava a diretora da escola, o diretor ou alguma outra autoridade, o que tinha que fazer na sala? Ficar em pé. Nós temos também regras de conduta que, se nós estivermos num local público, de comando de autoridades públicas, e chegar uma autoridade, nós devemos ficar em pé.
Então são atitudes de respeito. E é por isso que quando nós vamos ministrar a palavra, independente de quem estiver aqui, porque quem foi colocado para que naquele culto venha ministrar e compartilhar a palavra, nós devemos nos colocar em pé. Não devemos fazer de qualquer maneira, deitado, ficando ali, esborrachado na cadeira. Não, nós nos portamos em pé, em respeito à palavra do Senhor, sabendo que dali virá o melhor de Deus para nós. Assim como esse povo falou e comparou com o Senhor, os nossos pais, falando daqueles que caminharam no deserto, se alimentaram do maná que veio do céu. Moisés deu para eles o maná, e Jesus corrigiu: não foi Moisés, quem deu o maná foi o meu Pai. A provisão que vinha para cada dia veio do céu. Amém, meus irmãos? E da mesma maneira hoje, Deus tem a porção reservada para cada um de nós em cada culto. Fazemos a nossa parte e recebemos a parte de Deus. Amém? Se você quer sair alimentado, transformado e entrar na presença do Senhor e ter a ousadia, como nós lemos aqui, que hoje nós podemos, pelo livre acesso que temos pelo sangue de Jesus, entenda essa verdade, abra o seu coração no momento em que for ministrada a palavra de Deus, e se você deu ao Senhor, você vai receber do Senhor. O maná era distribuído e eles pegavam a porção para aquele dia. E se alguém pegasse a mais, eu vou pegar um pouquinho a mais. Pode ser que amanhã não venha, não caia maná, eu vou garantir a porção de amanhã. Quando pegava a mais, o que acontecia? Criava bicho, apodrecia. E olha como Deus é perfeito. Deus, Ele fez tudo perfeito no natural para mostrar-nos no espiritual. No último dia da semana deles, na sexta-feira, o maná caía a mais, e eles pegavam uma porção dobrada para a sexta e para o sábado, pois o sábado era o dia do descanso, e eles descansavam no Senhor, e aquela porção daquele dia não estragava. Aquela porção do sábado, você podia pegar a porção dobrada que não estragava. E o que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, abram os olhos, porque nunca na história da igreja tanta palavra foi ministrada com tanto poder como tem sido ministrado nesses dias, porque nós somos a igreja dos últimos dias e a palavra do Senhor tem sido ministrada em porção dobrada. Eu quero que você pegue, que você tome posse, que você fique com ela, pois os dias do Senhor estão próximos. O Senhor está voltando. Amém, meus irmãos? A palavra para ser ministrada não é para ser ministrada também de qualquer maneira. A palavra a ser ministrada aqui não é para ser ministrada de uma maneira como estou brincando ou coisa assim. Não. A palavra deve ser preparada, muito bem preparada. Nós não cremos naquela questão de roleta bíblica. Vou abrir aqui e ver o que Deus fala. Não. Nós devemos preparar a palavra. Abra comigo rapidinho em 1 Crônicas, já estamos encerrando para entender aquilo que Deus tem para nós. 1 Crônicas, capítulo 9. Quando Deus colocou a questão de como deveriam agir os sacerdotes dentro do lugar santo, nós vemos que você deve descansar no Senhor. Fala assim: devo descansar no Senhor. Amém, meus irmãos? 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Alguns dos filhos dos coatitas, seus irmãos, tinham o cargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Amém, meus irmãos? Deus, no meio dos levitas, daquela tribo de Levi, Ele escolheu um povo. Ele escolheu os filhos de Arão, os coatitas, filho de Coate, e escolheu eles e falou: olha, vocês vão preparar os pães da proposição. Ele deu a receita: uma efa de flor de farinha, um hin de óleo, e aquilo deve ser preparado os pães, e vocês vão preparar os pães da proposição. Os coatitas preparavam os pães que estavam ali para alimentar o povo. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Quem que é os coatitas?
Então eu quero que você venha entender o que Deus tem para nós. A palavra de Deus, quando ministrada aqui, ela não pode ser ministrada como uma coisa leviana, uma coisa qualquer. Não, deve ser preparada, porque os coatitas, eles eram responsáveis para manter a ordem e a segurança do acampamento de Israel. E quando eles caminhavam na retaguarda. Hoje de manhã, quem esteve na escola bíblica? Levanta as mãos. Amém. No nome de Jesus, logo teremos todos aqui. Eu mostrei aqui na multimídia o acampamento, vocês estão lembrados? E vocês viram o tabernáculo bem no centro do acampamento em Israel. Amém, meus irmãos? E do lado direito ficavam a tribo dos Gersonitas, bem junto ali, da tribo de Levi, os filhos de Gerson, os Gersonitas. E eles tinham uma missão. Os Gersonitas, eles eram responsáveis pelo louvor, pela adoração, levar o povo ao louvor e adoração. Do lado de cá, no lado direito, estavam ali os Meraritas, filho de Merari. E eles tinham uma função também. A função deles era manter a ordem no templo, a manutenção do templo. Eram eles que guardavam os dízimos, as ofertas, tudo que era entregue. Eles que costuravam a tenda quando rasgava. Eles que ficavam verificando aquela cortina ao redor para manter sempre intacta e da melhor forma. Eles é que olhavam os utensílios e mantinham da melhor forma. Os Meraritas. E logo atrás estavam os coatitas. Os coatitas ficavam atrás do tabernáculo. E eles tinham a missão de estar atento e não deixar nenhum inimigo atacar o povo de Israel. Quando eles marchavam, eles tinham a ordem de posição. E começavam com a tribo de Levi, levando a arca da aliança, e terminavam com a tribo de Levi, com os coatitas. Porque eles ficavam na retaguarda. E os coatitas, meus irmãos, trazendo hoje a luz das Escrituras para o nosso período, significa oração, intercessão, aqueles que oram, aqueles que intercedem. Amém, meus irmãos? Eles ficavam atrás do tabernáculo, eles não apareciam, porque geralmente, em uma igreja, no meio do povo de Deus, o ministério que menos aparece é o ministério de intercessão. Porque aparece muito todos os outros ministérios, e louvado seja Deus, cada um na sua função, a ação social, etc. Todos os ministérios, aquilo que tem aparece. E você muitas vezes não fica nem sabendo quem são aqueles da intercessão. Inclusive, é até difícil de você formar intercessores. Por quê? Porque nós temos uma questão de querer aparecer, e o intercessor não aparece. E aqui nós vemos uma questão, e como que Deus pediu para que fizesse o pão, ou seja, o alimento. Os ingredientes Deus já deu, amém, meus irmãos? Mas o preparo era feito pelos coatitas, e Deus está falando para nós o seguinte: cada palavra ministrada, cada palavra pregada, cada alimento para o meu povo deve ser feito com muita oração e dependência do Espírito Santo do Senhor. Amém? Não era qualquer um que fazia. Podia ser que outros falassem assim: mas tem a receita, está aqui. Está aqui. É só pegar uma efa de flor de farinha. Pega uma efa de flor de farinha, põe aí na panela. Tá. Põe um in de azeite, uma medida de azeite. Põe. Agora mais isso, mexe. Leva ao forno a tantos graus e pronto. Pronto, a receitinha está pronta. Deus fala: não serve. Não é isso que eu quero. Porque será feito pelos coatitas, será executado por aqueles que têm uma dependência total do Senhor. Então a ministração da palavra, o pão, aquilo que deve ser trazido para a igreja, e também a igreja receber e entender que aquilo que Deus está falando com você, o seu coração agora, veio do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Tira agora da sua cachola aí, tira da sua mente, porque muitas vezes a palavra de Deus vem e incomoda. E o pastor preparou para mim essa palavra. Não venho mais. Doeu. Machucou. Não sei o que. Meu irmão, muitas vezes nós nem sabemos o que está acontecendo com a sua vida, mas o Senhor sabe. É por isso que quem preparava os pães, a proposição, o alimento para estar no lugar santo, eram os coatitas. Eram aqueles que tinham a obrigação de defender o povo contra o ataque do inimigo. Os coatitas é que ficavam nas portas, nas portarias, eram os descendentes de Coate.
para não deixar entrar aquele que não fosse circunciso, que não fosse da descendência de Arão. Os coatitas eram aqueles que eram intercessores, ou seja, para nós hoje, aqueles que intercedem, aqueles que estão auxiliando no culto, para que a palavra ministrada chegue e faça realmente o efeito que precisa sobre cada um, é necessário que desde o começo nós façamos a nossa parte. É necessário que os coatitas que Deus levantou estejam intercedendo aqui, para que o inimigo não venha roubar aquilo que é bênção para nós. Amém, meus irmãos? Tudo isso faz parte do plano de Deus para o culto ao Senhor. E nós vamos entender e tomar posse da verdade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos entender que há muito de Deus para que cada um de nós venhamos a absorver. É o alimento, é o pão. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. E ele também disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Não se preocupe com a questão do tempo. Nós estaremos controlando o tempo. Deus também nos dá toda a estratégia para isso. Mas eu quero que você chegue aqui e não fique preocupado. Quem subiu? Quem vai ministrar? É o pastor Maurício. De novo, não aguento mais. Ou então sobe um outro aqui. Que será que vai sair hoje para mim? Meu irmão, independe de quem está aqui. Porque o alimento é o pão. O preparo veio do Senhor. Amém? Os ingredientes Ele deu. E o Espírito Santo que faz com que venha a ser preparado. Para que nós venhamos a receber o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Fala assim comigo. Deus tem o melhor para a minha vida. Amém? Crendo nessa palavra, você vai fazer e vai poder usufruir do melhor de Deus. O culto a Deus começa com louvor, com entrega, com a minha parte. Passa agora para o alimento e termina de uma outra maneira que eu estarei falando num outro culto. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mesmo sentado, eu quero que você agora curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, precisamos, Senhor, do Teu alimento, da Tua palavra, a cada momento, a cada instante. Deus, tira de nós, Senhor, toda distração, tudo aquilo que muitas vezes bloqueia o mover e o agir do Senhor. Queremos sempre nos alimentar da Sua palavra em cada culto que prestamos a Ti. Sabemos e reconhecemos, ó Deus, que dependemos inteiramente do Senhor e que a Sua palavra é viva, é eficaz. A Sua palavra é mais cortante do que uma faca de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas, assim como o Senhor separa em nós, hoje, nesse momento, aquilo que vem da alma e do espírito. Não queremos, Senhor, sensacionalismo, não queremos mexer com as emoções somente, mas queremos que o nosso espírito venha a ser alimentado pela palavra viva do Senhor. E a palavra viva do Senhor faz-nos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, aproximarmos. E aqueles que chegam ao Senhor, o Senhor jamais lançará fora. E é crendo nessa palavra que queremos, ó Deus, restaurar nas nossas vidas, no nosso ser, o verdadeiro culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, fala assim, o verdadeiro culto, Deus espera de você. Amém, meus irmãos? Deus espera de cada um de nós. Nós vamos agradar a Deus, não vamos agradar a homens. Nós vamos agradar ao Senhor, não estamos aqui para sermos agradados pelo Senhor. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele age em nosso favor, nos alimenta e faz maravilhas. Amém?